Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Se você é amante de um bom café, certamente já foi em busca da bebida perfeita. E é aí que a gente lembra do estado do Espírito Santo, sudeste brasileiro. Somos o maior produtor de conilon e o segundo maior produtor de café do país, com uma produção expressiva de conilon e de arábica. São mais de 30 anos de projetos e programas de pesquisa em busca de grãos perfeitos. E é por meio da extensão rural que agricultores familiares capixabas adotam tecnologias sustentáveis de produção e manejo, desde a escolha das mudas até a colheita dos melhores cafés. Somos líderes na produção de conilon de qualidade, com sabor marcante e a combinação perfeita para um blend de café muito consumido nos lares brasileiros. Na região das montanhas capixabas, o arábica se apresenta de forma suave e refinada, com um sabor marcado por aroma, doçura e acidez. E na região do Caparaó, encontramos grãos com características marcantes e naturais de origem. A produtividade do nosso café evoluiu muito nos últimos 25 anos. E devemos isso especialmente à dedicação diária dos agricultores do estado. Que me convidam aqui em Moqui para falar um pouco sobre café, sobre cafeteria, barismo e essa arte tão bonita que é extrair um bom café. Eu quero deixar vocês muito à vontade, tá, gente? Caso alguém tenha dúvida, pergunta, pode levantar a mão durante a apresentação que a gente vai parar e vai trocar esse conhecimento. O objetivo é completamente esse. E aí, como eu já me apresentei para vocês, venho de família cafeicultora. Há 9 anos atrás, eu estava cursando gastronomia, eu já estava na universidade, e quando eu conheci o café, eu vi muito sentido em começar a estudar mais a fundo esse produto que cresceu, onde eu cresci junto com ele, né? Quem aqui é de família cafeicultora tem as lembranças da roça, do terreiro cheio de café, e eu, como vocês, a vida inteira cresci com isso e nunca parei para perceber, nunca tinha parado para pensar aonde que vai esse produto. Aquele café que está lá no terreiro, qual é o destino final dele? O que ele gera de novo enquanto produto, novos produtos e novas bebidas? Isso tudo começou a motivar a minha curiosidade e eu comecei a estudar cada vez mais. O barista, ele é o profissional que se especializa na extração do café. Então, o café ele é um produto muito presente no nosso dia a dia e, às vezes, a gente não se pergunta de onde que vem e por que é feito daquela forma. Então, eu estou aqui hoje para trocar esse conhecimento com vocês. No final da apresentação, eu vou fazer uma receita, então vai ter uma degustação de uma receita à base de café. Eu vou chamar algumas pessoas, se tiver algum voluntário que quiser vir participar também aqui, produzir a bebida junto comigo, esse espaço vai estar aberto. Bom, quem acompanhou a Copa do Mundo aí ontem, Jogo do Brasil? Todo mundo? Gostaram? Baita resultado, né? Chegamos com vontade. E eu vou bater uma bola com vocês aqui agora na Copa do Café, porque nós temos aqui hoje 4 cafeteiras, 4 métodos de cafés de diferentes nacionalidades também, para apresentar para vocês.
Cada método desse vai extrair o café de uma forma diferente. E eu estou aqui hoje com 4 nações representando essas cafeteiras. Aqui a gente tem a Alemanha, que foi onde foi produzida e inventada essa cafeteira. Ela se chama Chemex, ou se a gente for ler na tradução ao pé da letra, Chemex, né, se escreve. E ela basicamente é um sistema de filtragem que utiliza um filtro de papel, entrega uma bebida muito clara, muito filtrada para a gente, é um café muito suave, muito palatável. De todos os métodos que a gente tem aqui hoje, quando uma pessoa me diz que prefere um café mais leve, menos intenso, eu recomendo ela, porque ela tem um filtro, que eu vou mostrar para vocês já já, que ele promove uma tripla filtragem no café. Representando a França, a gente tem aqui a prensa francesa, é também uma cafeteira muito versátil, muito interessante, eu gosto muito pela praticidade dela, porque, além de tudo, ela é ecologicamente correta, porque ela não utiliza filtro de papel. Então, o único resíduo que ela gera é a própria borra do café, que é altamente reciclável. Então, o café dela é um café um pouco mais intenso, pela ausência do filtro de papel, e entrega uma boa bebida para a gente. E aqui, em terceiro lugar, a gente tem o Japão, com a nossa queridíssima V60, que é produzida pela fabricante Hario. Essa cafeteira ela é muito famosa e é muito querida hoje no mundo do café. Os baristas nas principais cafeterias do mundo todo gostam muito pela versatilidade dessa cafeteira e pelo equilíbrio que ela proporciona na bebida final do café. Nós que somos baristas, a gente trabalha principalmente com 2 ferramentas dessa máquina incrível que é o corpo humano, que é o olfato e o paladar. Então, cada café desse ele vai entregar características sensoriais, ou seja, informações de gosto e de aroma que são diferentes um do outro. E a gente vai começar a entender que café não é tudo igual. E eu tenho uma 4ª nação aqui hoje representada nessa cafeteria, que é a Itália, com a máquina de expresso, que é essa bonitona que vocês estão vendo aqui atrás. Essas máquinas foram inventadas na Itália logo no início da Revolução Industrial, e elas chegaram no mercado, essa ideia de inventar uma máquina para tirar café, começou no momento em que o mundo estava se industrializando, ou seja, começaram a surgir fábricas, operários, muita gente trabalhando em indústrias, e esse pessoal todo, para parar para tomar café, para se coar o café como se coava antigamente, demorava muito. Então surgiu-se a necessidade de inventar uma máquina que entregasse um cafezinho rápido, de forma que se beba em 1, 2 goles, e que o trabalhador pudesse voltar rapidamente ao trabalho, à função. Então, esse tipo de café acabou se popularizando mundo afora. Hoje em dia, a gente encontra máquinas como essa no mundo inteiro. O Brasil não fabrica esse tipo de máquina, então, realmente, vem da Itália, todas elas, e entregam um café que é muito intenso. O expresso ele é um café um pouco controverso. Há pessoas que não gostam porque acham muito forte. Hoje a gente vai desvendar um pouquinho, desmistificar um pouco também o café expresso. Então, para começar aqui, eu vou falar um pouco, eu vou coar um café em cada um desses métodos para explicar um pouco de cada um deles. Vou pedir aqui o apoio do pessoal para poder servir para vocês, para quem quiser degustar, para entender que os cafés reagem de forma diferente em cada um desses métodos. Então, eu vou começar aqui com a Chemex e a V60, que são as 2 que vão utilizar o filtro de papel. Eu vou pedir o suporte aqui da minha amiga para segurar o microfone. E aí, gente, cafeteiras que utilizam filtro de papel, elas... já tem um ali. Eu quero só mostrar para vocês aqui, ó. O filtro dessa cafeteira aqui, que é a Chemex, é uma meia-lua. E aí a gente faz uma dobradura, que é um origami, para a gente poder utilizar nela. Como que eu dobro? Primeiro eu dobro aqui no meio, trago essa ponta aqui para dentro, e depois dobro de novo aqui ao meio. Vai ter um local aqui, que eu vou conseguir abrir e vai se formar um cone. E é esse cone que vai filtrar o café na boca dessa cafeteira. Esse cone aqui, ó, nessa dobradura, ele formou 3 paredes de papel. Isso aqui vai causar
a principal característica da extração do café nessa cafeteira, que é essa tripla filtragem que o café vai passar. Logo, vai ser uma bebida que vai sair mais clara do que o habitual, mais clara do que o comum, e uma bebida mais leve também no paladar. Aqui, gente, nós estamos utilizando os cafés da Cafesul, que são os cafés dos cooperados. Muitos de vocês têm familiares que participam da cooperativa, e eu tenho ficado muito feliz de ver como os canéforas, que é o nome científico do que a gente conhece como Conilon, como essa cultura tem se modernizado, se atualizado, ganhado espaço, ganhado prêmios, e como o café Conilon tem se inserido cada vez mais no mercado de forma tão legal. Então eu vou coar aqui um café que o pessoal da Cafesul mandou para nós. Pega para a gente a água, por gentileza. A nossa máquina, gente, ela já entrega água fervendo, portanto, a Dai está ali tirando um pouco de água para a gente começar. Eu deixei aqui 2 cafés prontos, já moídos, enquanto vocês estavam finalizando a outra apresentação. Eu vou utilizar ele, mas eu gostaria de passar essa informação para vocês. Um bom café, ele sempre vai começar na lavoura. Eu costumo falar que um café de qualidade, ele nasce no coração do produtor. Porque plantar café e colher café, a família de vocês, os produtores da região já sabem fazer. Agora, extrair qualidade é uma questão, obrigado, é uma questão que envolve amor, envolve carinho, envolve dedicação, envolve um olhar diferenciado para a planta e para o cafezal. Então, esses cafés eles costumam passar por uma seleção maior, um cuidado maior também no manejo com a lavoura, com relação à nutrição de solo, ao controle de pragas. Sim, obrigado. E aqui, gente, enquanto eu estou falando, eu estou jogando uma água quente, eu estou limpando esse filtro de papel, que é para receber os nossos cafés. Então, esse café ele vai começar na lavoura, com o trabalho do produtor. Essa cadeia do café, essa cadeia produtiva, ela conta com muitos profissionais. Eu sou o barista, eu sou o último profissional dessa cadeia. É quem vai preparar, quem vai extrair, é quem estuda a extração do café e é quem lida, geralmente, diretamente com o público na cafeteria. Então, eu tenho um longo trabalho, uma longa história de trabalhos em cafeterias, de estar presente no dia a dia, ali, lidando com o público, e eu consegui encontrar no café uma forma de me profissionalizar e de fazer isso me sustentar financeiramente. Então, essa mensagem também eu gostaria de passar para vocês. O café ele dá muito futuro. Nós temos uma cultura que ela está em expansão no mundo. O ser humano está bebendo cada vez mais café. E o mercado ele carece muito de profissionais para falar, entender e estudar essa fruta que é o café. Então, existe muitos campos de trabalho que um barista pode atuar hoje em dia, que não é só na cafeteria. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha própria cafeteria, já não trabalho mais como empregado, e presto consultoria, ou seja, eu vendo o meu conhecimento e essa bagagem de experiências que eu acumulei para outras cafeterias, para outras pessoas que querem abrir uma cafeteria, eu vou lá e presto essa consultoria, eu vou entregar essa informação que essa pessoa vai precisar para montar esse tipo de negócio. Então, além disso, nós temos baristas atuando em grandes indústrias de café. É muito importante esse profissional para que consiga fazer um trabalho de seleção criterioso com esses cafés, além de também poder ajudar o homem no campo. É muito interessante quando um barista entra em contato com o produtor, porque a gente une as duas pontas desse elo, dessa cadeia produtiva. E isso produz muita coisa boa. Quando eu tenho a oportunidade de sentar com o produtor, tomar um cafezinho com ele e conversar um pouco, eu saio muito mais rico de informações e acho que esse produtor também. Porque ele contribui com o meu trabalho, eu trabalho dentro de um comércio na ponta final e ele trabalha lá no sítio, lá na roça, no campo, na produção. Quando a gente troca conhecimento, é sempre muito legal. Então, existem todo esse campo vasto de oportunidades dentro desse mercado. E aí, gente, voltando aqui para o nosso café, dá uma ajudinha aqui, eu já deixei esses cafés moídos e eu vou coar a nossa representante alemã,
e a nossa representante japonesa aqui, e vou servir para vocês perceberem as diferenças e me contarem depois qual agrada mais vocês. Uma coisa que é importante que vocês tenham em mente é que quando a gente vai fazer café, nós temos um mundo muito vasto de possibilidades, desde o ponto da torra do grão, a passar pelo tipo de moagem que eu vou fazer, também vai influenciar no resultado final dessa bebida, além da escolha do método e a forma como eu vou extrair esse café. O tempo que eu vou utilizar jogando água vai influenciar no resultado final da bebida. Geralmente em casa, aqui no Brasil, a gente costuma utilizar aqueles canecões, né, aquela caneca de água para coar o café. Como eu falei para vocês, não existe o certo e o errado. No nosso dia a dia, está tudo certo, vai fazer um bom café com uma caneca daquelas. Só que ela entrega a água de forma muito irregular e de uma vez só. Inclusive, às vezes, dá até uns problemas, né? O coador pode sambar, pode entornar água demais e transbordar o café. Por isso que a gente conta com esse modelo de chaleira, que ela permite esse controle de fluxo de água. Então, para o nosso cafezinho aqui, eu estou utilizando 50 gramas de café moído. E para esse método, é interessante a gente diluir um pouco mais esse café. Ou seja, utilizar um pouco mais de água nesse preparo do que vocês vão ver em relação a outros métodos. Como que eu começo a definir quanto de pó para quanto de água? Eu sempre recomendo pegar um café. A gente utiliza a balancinha aqui, mas quem não tem balança em casa, uma colher de sopa, sabe a colher que vocês têm lá na gavetinha da cozinha? Aquela colher de sopa, ela vai pegar, em média, dentro do pote, 10 gramas de café. Ela bem cheia, assim, nem muito rasa, nem muito cheia. Mas, na média, vai variar de 8 a 12, mais uma média de 10 gramas naquela colher. Então, eu recomendo pegar 10 gramas, ou seja, uma colher daquela, para 100 ml de água, e aí vocês vão coar o primeiro café e provar para ver se vocês vão achar que está muito intenso para o paladar de vocês ou se está muito fraco, se está menos intenso. A partir dessa primeira receita é que a gente constrói a extração desse café. Então, aqui, eu já testei esse café aqui antes de eu chegar e eu percebi que eu preciso utilizar um pouco mais de água nesse preparo. Então, ao invés de usar 500 ml para 50 gramas, eu vou utilizar 650 ml para eu conseguir diluir um pouco mais esse café e conseguir extrair uma bebida equilibrada. Quem aqui já ouviu falar que é errado colocar açúcar no café? Vocês tomam com açúcar? Quem usa açúcar aqui, levanta a mão. Não precisa ter vergonha não, gente. Então, por que a gente usa açúcar no café? Já tiveram essa dúvida? Exatamente. Exatamente. O que acontece é que, se a gente parar para analisar, a cultura de café no Brasil ela é muito recente, ela está engatinhando ainda. Vocês sabem que ano o café chegou no Brasil? Alguém sabe? Vamos ver como é que está o estudo de história aí de vocês. Alguém tem um palpite? Exatamente. Nosso colega ali acertou, foi na época do Império. O café ele entrou no Brasil, os registros indicam que o café entrou no Brasil pela primeira vez em 1727. Alguém sabe a origem de um pé de café? Aonde o ser humano encontrou o café pela primeira vez? Vocês estão informados, hein? Exatamente. O café ele veio do continente africano, da Etiópia, onde hoje é atualmente a Etiópia. Naquela época era a região da Abissínia, numa região chamada Cafa. Lá surgiram as primeiras amostras, lá onde o ser humano encontrou as primeiras amostras de café. E aí essa cultura começou a se espalhar. O café só foi chegar no Brasil Império, por volta de 1727. Através de um conflito com a Guiana Francesa, nós conseguimos fazer com que as mudas viessem para dentro do nosso território e começamos a cultura aqui no Brasil. Então, se a gente parar para pensar, se eu comparar a cultura do café com a cultura do vinho, que é uma cultura milenar que vem da época de Jesus Cristo,
a cultura do café é muito recente. Então, a gente ainda está construindo essa cultura, a gente está entendendo, a gente está estudando. Para quem tem vontade de entender mais sobre café e estudar, é o melhor momento que vocês têm para começar é agora, porque o mercado está em plena ebulição e a gente está carente de pessoas que tragam esse olhar de curiosidade em cima dessa bebida para ajudar a entender melhor. Então, por isso que eu falo que não existe o certo e o errado. Marcelo, posso colocar açúcar no café? Se está uma bebida desequilibrada, amargando demais, eu acho que você não só pode, como deve. Tem baristas que implicam um pouquinho com essa história do açúcar. E é natural porque o nosso trabalho é trazer o melhor desse café na xícara de forma que a gente não precisa utilizar açúcar. Então, para quem precisa ainda utilizar, é super válido, é super natural, mas por uma questão de saúde, gente, a gente sabe que açúcar é muito nocivo para a saúde e tirar o açúcar do cafezinho já é uma forma de impactar positivamente na saúde, na nossa saúde, no decorrer dos anos. Vocês ainda estão muito jovens, mas vocês vão ver que com o decorrer da chegada da idade, o nosso corpo precisa de cuidados e acho que o consumo excessivo de açúcar é uma das coisas que a gente precisa se atentar. Então, estou terminando de coar esse cafezinho aqui. Eu já vou distribuir ele para vocês, enquanto eu passo aqui para a próxima cafeteira. Só uma curiosidade sobre essa cafeteira. Quem conhece decanter de vinho? A gente tem uma peça no mundo do vinho, que é o decanter, que é um recipiente desse de vidro, onde se abre a garrafa de vinho, entorna ali, para que aquele vinho descanse, oxigenize e libere o excesso de álcool, ele vai vaporizar o álcool. Basicamente, isso aqui é um decanter de vinho, que tem uma alça de madeira, porque como o café é quente, eu posso me queimar, então para eu não me queimar, eu tenho essa alça de madeira para segurar. Porém, essa peça que parece ser absurdamente simples, é uma peça de design premiado, ela tem um lugar exclusivo para ela dentro do Museu de Arte Moderna de Nova York, ela é de exposição permanente nessa curadoria desse museu, e além de entregar uma peça incrível, não é só uma cara bonitinha. Então, estou terminando aqui. Ó. Eu uso a balança, gente, porque no dia a dia, para a gente tratar o café de forma mais séria, esse estudo, eu preciso ter parâmetros, eu preciso gerar dado científico para eu conseguir estudar isso mais a fundo. Então, a balança ela me auxilia a pesar o pó de café e a pesar essa água também que eu estou utilizando aqui. Então, é uma questão de padronização. Mas, como eu falei para vocês, em casa, a gente usa o sistema de medida que a gente tem, que é a boa e velha colher de sopa. Vou pegar um pouco mais de água. Dúvidas sobre essa cafeteira? Vamos para a próxima. Já eu vou soltar esse café aqui para vocês provarem. Gente, o que é importante na hora de provar esse café? Primeira coisa, percebam o quanto como ele vai chegar, como o seu paladar vai percebê-lo. Observem se amarga, e é comum um café amargar, não é problema, e a gente vai descobrindo no decorrer da nossa vida que o amargor nem sempre é ruim. Existem coisas, alimentos que têm amargor e que são bons. Quem gosta de jiló? Eu amo. Um cafezinho com tracinho de amargor é tolerável. O que não é legal é quando esse amargor estraga toda a experiência e me força a colocar açúcar. Eu quero que vocês percebam que esse café ele é facilmente bebido e percebido sem a presença do açúcar. Mas quem acha que é necessário pode utilizar também. É um processo para conseguir parar de usar. Aqui acabou a extração, eu vou remover o filtro. Terminei de coar, eu vou dar uma mexida para homogeneizar essa bebida, porque as primeiras gotinhas da extração são diferentes das últimas, então para deixar tudo igual, a gente dá uma mexida e vamos começar a servir. Esse tipo de café, gente, eu acho interessante que se deixe esfriar um pouco, o que é um pouco contraditório. Geralmente o brasileiro gosta de cafezinho pelando, queimando a língua. Para a gente analisar um café, isso não é muito interessante, porque se eu queimo a minha língua, eu estrago todo o resto da minha experiência. Então, eu recomendo vocês que aguardem um pouquinho essa bebida realmente esfriar. Vai ser uma experiência talvez um pouco diferente, mas vocês vão perceber que, principalmente na hora que o café começa a chegar na temperatura ambiente, ele começa a apresentar notas mais adocicadas.
Vocês conseguem perceber melhor a doçura natural do café. Quem já pegou a fruta madura no pé e provou? Todo mundo, praticamente. É aquilo. A ideia aqui é trazer aquele açúcar, aquele docinho, aquele melzinho da fruta para fazer chegar aqui. Então, vamos para a V60, vamos para o Japão, porque a V60, eu vou pedir, você pode rodar servindo o pessoal? Tem os copinhos e uma bandejinha. Então, a V60, gente, ela utiliza um filtro cônico de papel. A fabricante dela, a Hario, é uma fábrica muito famosa no Japão. Eles têm uma longa tradição, é uma fábrica que já tem mais de 100 anos de existência. E lá eles são conhecidos como reis do vidro. Se a gente traduzir Hario do japonês para o português, a gente vai chegar em algo que se parece como líderes do vidro ou reis do vidro. Porque eles desenvolveram uma tecnologia para que essa jarrinha que é de vidro não sofra nenhum tipo de avaria em caso de variação térmica. Então, eu posso acabar de coar um café aqui com uma água a 100 graus, colocar isso em cima de um gelo dentro do freezer, que isso não vai explodir por variação térmica. Então, vamos fazer aqui. Eu vou só preparar um cafezinho moído, gente, aqui atrás, enquanto eu continuo falando com vocês. E aí, eu vou voltar lá naquela conversinha que eu comecei lá atrás, naquela informação sobre aonde começa o bom café. A escolha do grão é muito importante. E, além disso, escolher um café em grão. A melhor cápsula de café do mundo não é aquela que vocês conhecem de colocar na maquininha e apertar o botão. A melhor cápsula de café que existe no mundo é o próprio grão do café. Essa cápsula, esse grão de café, ele é poderosíssimo. Ele retém dentro dele todas as informações sensoriais de acidez, açúcares, de eventuais amargores, e eu consigo extrair isso tudo melhor quando eu moo esse café na hora. Então, faz muita diferença moer esse café na hora. Hoje, a gente está começando a popularizar no Brasil alguns modelos de moedores que as pessoas podem ter em casa, modelinhos manuais. Esse aqui é um exemplo. Esse é um moedor elétrico, ele é movido a hélice, é como se fosse um liquidificador, e no pulsar de um botãozinho na eletricidade, ele entrega um café moído na hora aqui para a gente. Eu vou soltar o microfone aqui só para pesar rapidamente. Pessoal, o melhor lugar para se armazenar o café é dentro da própria embalagem onde a gente comprou ele. Esse tipo de embalagem protege o café dos dois principais fatores que oxidam. Sim. Sim. Os cafés supermercado, gente, eles costumam vir com uma moagem muito fina, né? Se a gente for comparar aqui com os métodos que a gente utiliza, as moagens que a gente compra no Brasil são muito parecidas com a do Expresso. É uma moagem muito fina que parece uma farinha de trigo. Isso faz extrair mais amargor. Então, a cafeína, por exemplo, que isoladamente ela é muito amarga, ela é um dos fatores que amargam o café. Quanto mais fino esse café tiver moído, mais amargo a minha xícara vai ser. Então, uma das formas de eu resolver isso é moer um café mais grosso. Se eu utilizo o café do supermercado, eu posso mexer numa variável que é a quantidade que eu vou usar na hora do preparo. Então, ao invés de usar uma receita de 10 gramas para 100 ml, eu posso reduzir um pouco para deixar esse café um pouco mais diluído e extrair menos amargor dele. Mas vai funcionar bem no coador de pano, vai funcionar bem na melita, né, aquela boa e velho coador que a gente conhece aqui no Brasil. Temos outra pergunta ali. Diferença dessa aqui para a melita. Vamos lá. A melita também, gente, apesar da melita Benz
não ser japonesa, aquele coador ele é inspirado no modelo japonês também, que é o Melita. A diferença é que o Melita tem um furo um pouco menor do que o furo da V60. Então, isso faz com que ela seja um sistema de gotejamento. Ou seja, na hora que eu coloco o café, fica ali gotejando, pingando. Às vezes, o café demora a descer, aí tem gente que vai lá assim, levanta o filtro de papel para poder dar uma acelerada, dá aquela mexida com a colher. Isso ocorre porque a moagem está muito fina. Imaginem a seguinte situação. Vamos trabalhar com a imaginação agora rapidinho. Se eu tenho um balde de areia fina numa mão e um balde de pedras grossas na outra, e se eu entorno simultaneamente um copo de água em cada balde, em qual balde a água chega ao fundo primeiro? Certo? Na pedra, correto. Porque essa água na pedra ela vai ter mais facilidade para descer e chegar até o fundo com a força gravitacional do planeta. Enquanto na areia, a areia fina vai sugar essa água lentamente e essa água vai demorar muito para chegar lá no final do processo. E o pó de café é exatamente essa mesma analogia, essa comparação. Se eu moer muito fino, eu vou ter uma extração mais demorada, mais alongada. A água vai demorar muito para passar naquele pó de café. Então, se eu estou achando que o meu café está demorando muito para coar, eu posso ajustar a moagem para um pouquinho mais grossa, que eu vou conseguir uma extração mais rápida. Vai. Não que esteja errado, mas vai entregar um resultado diferente. Mexer o café durante o processo é motivo ainda de muito debate dentro do mercado de cafés, porque há baristas que acham que é saudável, que é legal para o café, e há baristas que acham que não. O que a gente constata é o seguinte: quando eu mexo as partículas de café... Certinho, obrigado. Quando eu mexo as partículas de café aqui dentro da V60... dentro da V60 ou dentro de qualquer outro método, o que vai acontecer é que eu, agitando aquilo tudo, eu estou extraindo mais cafeína. E como eu falei para vocês ali atrás, cafeína é muito amarga. Quem já provou cafeína pura, geralmente atletas, eles tomam cafeína pura para suplementar durante o treino. E a cafeína é muito amarga. Então, uma forma de eu evitar o amargor no meu café seria não mexer. Mas se eu quero um café mais amargo, que pode ser normal também, basta eu mexer que eu vou conseguir também extrair mais desse atributo. E aí eu vou começar a coar. É muito interessante fazer o movimento que eu vou fazer aqui, que é jogar primeiro uma aguinha só para hidratar o pó de café. Então eu jogo essa água, a gente chama isso de pré-infusão. Isso serve para hidratar esse bolo de pó de café que está aqui dentro e prepará-lo para que aí, de fato, eu comece a extrair o meu café e para que eu consiga extrair tudo de bom que isso tem para oferecer para a gente na xícara. Com a água primeiro. Aí, no caso, a ordem que você vai colocar, ela altera o resultado, não é? Sim. Então, que nem da Alemanha, o certo seria a gente colocar a água primeiro e já nessa aí é colocar o pó do café, não é isso? Isso. O que você viu fazer aqui primeiro foi lavar o filtro. Foi aquela primeira água que eu coloquei. Isso serve para todos os métodos de café que utilizem filtros de papel. Todo filtro de papel, antes de colocar o pó de café, a gente lava ele, a gente escalda com água fervendo. Isso serve para, em primeira instância, limpar o filtro, porque durante o processo de fabricação dele, alguns fabricantes utilizam uma parafina, que é um material que se faz vela, para poder não deixar as paredes de papel dos filtros colarem uns os outros ali dentro da embalagem. Então, essa água quente vem para tirar essa possível impureza, que seria essa parafina, e também para aquecer todo o meu utensílio que vai receber meu café. Então, a ordem certa seria o... Lavar primeiro o filtro de papel, que também se aplica ao filtro de pano em casa. Primeiro, o ideal é jogar uma água quente naquele filtro de pano. Aí, depois que escorreu toda essa primeira água, a gente descarta ela. Então, eu descartei e joguei ela fora para depois, sim, colocar o pó de café. O pó de café ele entra dentro do filtro molhado, já lavado. E é natural, isso é muito comum fazer dessa forma. Eu vou só pedir aqui a minha amiga para pegar um pouquinho mais de água. Então, aqui eu também estou fazendo uma extração um pouco mais diluída. Vocês vão perceber no paladar
que ela é um pouco diferente do primeiro que vocês tomaram aqui. Quem aí vê aquelas... Quem gosta do TikTok aí, das redes sociais? Quem vê receitinhas de café lá? Café dalgona, super em alta. Pois é, eu vou ensinar aqui no final uma receitinha que dá para executar em casa. O que eu acho mais legal dentro do universo do café e dentro da nossa criatividade enquanto brasileiros é que a gente consegue adaptar quando a gente não tem um equipamento profissional como esse que vocês estão vendo aqui. Em casa eu vou ensinar para vocês uma daquelas bebidinhas, eu vou executar aqui e vou deixar vocês provarem também. E vocês vão ver que a gente consegue criar muita coisa. Um dos trabalhos do barista é esse. Além de extrair o melhor do grão, é a gente desenvolver produtos novos a partir desse grão, porque a gente é um universo de possibilidades. Para quem gosta de cozinhar, café é um ingrediente incrível a ser explorado dentro da cozinha, não só para fazer sobremesas e preparos doces, mas salgados também. Recentemente eu provei numa feira, se eu não me engano, em Cachoeiro, no ano passado, eu provei um pernil de porco com molho de café, que a primeira impressão foi estranha, mas era muito gostoso, harmonizava muito bem. Então, para quem gosta de cozinha, quem gosta de explorar a culinária, o café é um produto muito versátil e muito interessante de ser utilizado. Gente, vocês estão percebendo como é que esse café coa rapidinho? Ó? Esse é um dos motivos da V60 ter essa abertura maior, como o nosso amigo tinha perguntado aquela hora. Qual a diferença dessa para a Melita? A abertura é maior e ela tem esse nome de V60 por causa do vórtice de 60 graus. Para quem está afiado em matemática aí, nós temos aqui, ó, se a gente medir o ângulo do filtro, e o filtro dela é um pouquinho diferente do da Melita que a gente conhece. A Melita tem uma costurinha reta, mais ou menos assim, aqui embaixo, né? E esse daqui ele é cônico e a ponta do filtro entra para dentro da cafeteira. Esse filtro, ele forma uma angulatura aqui, um vórtice de 60 graus. Então, por isso que o nome dessa cafeteira é V60, porque esse formato ajuda na extração mais rápida desse café e ajuda a equilibrar essa bebida. Aqui a gente está numa região de conilons, de muita boa qualidade, inclusive. A gente tem um campeão aí na área, né? A gente tem cafés incríveis saindo dessa região e eu acho que a V60 é uma cafeteira que conversa muito bem com os cafés conilons. A extração dela provoca um equilíbrio muito legal nos cafés. Eu vou pedir aqui para a nossa amiga rodar aí para vocês provarem esse, enquanto eu vou começar o próximo. Dúvidas, gente, sobre Japão, V60? Ele ficou mais escuro do que o outro. Do que o primeiro, você fez uma boa observação. O primeiro tem uma parede tripla de papel, lembra? Isso causa uma retenção maior de sólidos, o que vai ocasionar uma bebida mais clara do que essa última que você percebeu, que é uma camadinha só de papel normal, como a gente conhece. Então, realmente, é uma bebida que, aparentemente, está mais clara, parece que não tem... Minha avó diria que é um chafé, mas vocês vão perceber que é um café que tem muita informação de aromas e sabores complexos. Gente, um café bem cuidado, como esse que vocês estão tomando, se analisados com critério, vocês vão perceber que tem aromas aí no meio que podem não ser exatamente do café. Um café de qualidade ele tem o potencial de entregar para a gente notas, por exemplo, de frutas que não são do próprio café. Já tomei cafés com notas de frutas vermelhas, com notas de laranja, maracujá. Nós temos cafés que têm notas de chocolate, de avelãs, de nozes. Então, isso tudo vai depender do trabalho do produtor, vai depender do trabalho de quem classifica e seleciona esse café, vai depender do trabalho de quem torra e vai depender do trabalho do barista também na ponta. Tudo isso vai influenciar nesses aromas complexos. Eu estou muito feliz de trabalhar com esses cafés aqui, que a Café Sul está entregando para a gente, porque eu já fiz alguns eventos aqui em Muqui, nesse mesmo festival, inclusive, estou feliz de voltar, e eu estou percebendo que, a cada vez que eu volto, a qualidade dos cafés da cooperativa estão melhorando cada vez mais. Nós temos aqui o seu Luiz, acho que ele está presente na plateia, ele é um motivo de orgulho aqui para a região,
conquistou alguns prêmios importantes a nível nacional para os cafés daqui da região, e é um exemplo a ser seguido, porque é um produtor que trabalhou com muito afinco, com muita dedicação para conseguir extrair uma boa bebida desses grãos. E é muito importante, gente, uma informação interessante que eu tenho para dar para vocês que estão começando a pensar sobre futuro, sobre faculdade. Quem aí já está com esse planejamento começando na cabeça? Você já tem uma ideia, mais ou menos, do que vão fazer? Pois é muito importante a gente seguir aquilo que a gente gosta. Eu tenho 31 anos, assim como vocês, já passei por essa fase. E durante essa fase é uma fase muito especial porque a gente começa a fazer esse planejamento de futuro, né? A gente vai terminar o ensino médio, vai entrar na universidade e precisa escolher o que estudar. Eu costumo dizer que a gente não precisa estudar uma coisa só na vida. Tudo bem se você quer fazer medicina, direito, geografia e história, mas se você tem o pai e a mãe que ainda moram no campo, se você tem um avô e uma avó trabalhando no campo, é muito interessante que vocês consigam levar algum conhecimento para essas pessoas. E o café é um produto muito presente na vida das famílias da região e é um produto muito legal de ser explorado, de ser estudado. Quando a gente começa a pegar as histórias de café para estudar, a gente começa a perceber que é um universo vasto de conhecimento e uma forma interessante da gente trazer mais desenvolvimento para dentro da nossa família e para o coletivo também, para a região. Eu vou para a próxima cafeteira, a gente vai agora embarcar para uma viagem para a França, porque a gente vai falar agora da prensa francesa, que é um café que não utiliza filtro de papel. A prensa, gente, já tem um tempo de invenção, e ela é um café bem diferente. Ela está começando a se popularizar no Brasil agora. De uns tempos para cá, eu tenho visto em lojinhas regionais, nas lojas do bairro, pequenas cidades já estão chegando a esse tipo de cafeteira. O sistema dela é muito simples e muito rápido. Rápido no sentido de eficiente no preparo. Quando eu estou com pressa, eu quero um cafezinho mais prático de se fazer, eu busco a prensa. Porque, basicamente, aqui dentro vai pó de café e água e um filtrinho metálico. Vamos abrir a pergunta aqui. Deixa eu só abrir para ele que ele pediu primeiro. Correto. Eu vou te mostrar aqui agora por quê. Sim. Sim. Todos esses métodos, eu acho que todos eles são muito versáteis assim, para se utilizar. A diferença é que esse daqui eu julgo ser mais prático pela questão de não ter que usar filtro. Então, se eu não tenho que pegar um filtro de papel, não tenho que escaldar antes. Apesar de eu poder escaldar esse vidro aqui, para que o meu café não sinta nenhum choque térmico na hora de entrar aqui. Então, eu dou uma aquecidinha aqui na minha jarra, que ela é de vidro. E essa cafeteira, gente, uma das peculiaridades dela é que se eu utilizar uma moagem muito fina, como a que a gente compra no supermercado, pode ser que eu não faça um café tão legal nela. Porque ela tem uma trama de metal que é o que filtra o café. Se a moagem passar nessa traminha aqui bem fechada, e for para a minha xícara, isso vai me entregar um café muito desagradável. É um defeito técnico, numa xícara de café, encontrar resíduo de café lá no fundo da xícara. Então, para evitar isso, para essa cafeteira, a gente precisa de uma moagem um pouco mais grossa do que a gente está habituado a ver. Se eu for comparar com outro produto que eu tenho na cozinha, eu vou chamar isso aqui de uma canjica de milho. Sabe aquela canjiquinha? É aquela textura que eu moí isso aqui. Então, eu coloquei aqui 50 gramas, vou pegar ali a água quente e nós vamos colocar água quente dentro dessa cafeteira. Pode perguntar. Desculpa, não estou te ouvindo. É porque nós estamos com os métodos disponibilizados pela cafeteria. O nosso amigo está perguntando, gente, da Clever. É um método de café. Infelizmente, a gente não tem ela aqui agora, mas eu vou falar rapidinho dela.
A Clever é igualzinha à nossa Melita do dia a dia, só tem uma peculiaridade. O café só desce dela na hora que a gente apoia na boca de uma jarra, de uma cafeteira, de uma garrafa. Então, é um sistema que me permite, além de fazer um café filtrado, me permite deixar esse café em infusão, ou seja, deixa de molho dentro da água, igual essa daqui que vocês vão ver agora. A prensa francesa é um método que utiliza infusão no preparo. Então, eu coloquei o pó de café, aqui tem 50 gramas, eu vou diluir um pouco mais esse café. Gente, para cafés conilons, eu costumo usar uma diluição maior, porque o conilon, ele naturalmente, se a gente comparar ele com a arábica, ele naturalmente é mais rico em cafeína e ele é mais rico em sólidos solúveis. Então, se eu fizer ele numa concentração muito intensa, pode ser que eu tenha uma bebida desequilibrada. Um pouquinho só mais. Então, eu faço ele numa diluição maior. Então, ao invés de eu usar 500 ml para 50 gramas, eu vou utilizar 600, que é para eu conseguir diluir um pouco mais esse café e conseguir um pouco mais de equilíbrio nele. Então, aqui está chegando em 600. Então, vamos lá. Esse café vai ficar em infusão 1, 2 minutos, no máximo 4 minutos. Vou deixar ele quietinho aqui de molho nessa água. Quando ele estiver pronto para preparo, para tomar, eu vou simplesmente abaixar aqui essa peça que se chama êmbolo. Sim. Quanto mais tempo eu deixar, mais informações de sabor eu vou extrair desse café. Só que eu corro o risco também de extrair mais amargor, por conta da diluição de cafeína. Gente, uma curiosidade sobre cafeína. Cafeína é hidrossolúvel, ou seja, ela só se dilui na água, especificamente na água quente, a 90 graus, se não me engano, é o ponto de diluição dela. Então, quanto mais tempo a água ficar em contato com esse pó de café, mais cafeína eu estou diluindo dentro da minha xícara de café. E cafeína causa um impacto na nossa saúde, no ser humano. Tem pessoas que, se tomarem cafeína em excesso, tem taquicardia, pode acelerar os batimentos do coração, pode atrapalhar o sono. Então, visando equilibrar essa bebida, a gente utiliza tempos menores de infusão, visando diluir menos. Então, enquanto eu falei aqui, já deve ter corrido 1,5 minuto, mais ou menos, de 2 minutos. Eu vou pressionar esse êmbolo e está pronto o café. É por isso que eu falo que esse é o método mais prático e rápido e versátil. Quando eu estou com pressa, eu recorro à prensa francesa, porque rapidinho o meu café está pronto. Eu vou liberar para servir para vocês provarem, enquanto eu vou falar do nosso último método e a nossa última nação aqui participando da nossa Copa de Café, de Muquidos, Festival das IGs dos Cafés Especiais, que é a máquina de expresso. A máquina de expresso, como eu já contei para vocês, foi uma máquina inventada visando entregar um cafezinho que fosse mais rápido para tomar em um gole. E isso acabou caindo no gosto popular do ser humano. Hoje tem máquinas dessas espalhadas pelo mundo todo. Em qualquer rodoviária, aeroporto, padarias, shoppings, cafeterias, a gente encontra uma máquina dessa. O café expresso, gente, eu costumo falar que ele é uma lupa para o café. Sabe aquele objeto, a lupa, que faz tudo aumentar? Exatamente o que esse método faz com o café. Se o café for ruim e tiver defeitos, esse café vai mostrar. Do contrário também, se esse café tiver muita qualidade, o café extraído aqui também será incrivelmente bom. O que acontece no Brasil é que muitos lugares que servem o café expresso nem sempre têm o cuidado de selecionar um bom café para se tirar. E então acabam extraindo um café muito amargo, muito desequilibrado, muitas vezes ácido. Tem pessoas que eu escuto muito pessoas falarem que não tomam expresso porque acham que é um café azedo. Não é comum pensar nisso? Quem já tomou expresso aqui? Quem não bebe? Quem não gosta de expresso? Eu peço a vocês que não gostam de expresso, que provem um café. Eu já provei hoje aqui o da nossa máquina e está equilibradinho, gente. Pensa no expresso gostoso que dá para tomar sem açúcar, é o que está aqui hoje. É um exemplo muito bom de um bom café na máquina de expresso. O problema é que, às vezes, a gente vai numa padaria e eles não têm muito cuidado de selecionar um bom café. Então, entrega um café muito forte, muito amargo, e a gente acaba tendo que realmente botar açúcar para conseguir beber.
Gente, a máquina de expresso, ela conta com um moinho, vocês não vão ver porque ele está aqui escondidinho, mas esse moinho ele moe café especificamente para essa máquina, porque demanda uma regulagem específica de café, mas é um café que também é muito prático e muito rápido. Hoje as máquinas de expresso são o cartão postal de uma cafeteria, né? Todo mundo, quando você entra numa cafeteria, um dos primeiros objetos que você vê é a máquina de expresso, que está lá com as suas luzinhas e toda a sua tecnologia disponível para a gente. Eu vou tirar um café expresso só para eu falar rapidinho. Se der tempo, depois a gente serve o café expresso também, para quem tiver a curiosidade de provar. Mas eu vou rapidamente extrair e falar um pouco para a gente poder partir para a nossa receita, porque eu quero muito que vocês provem a receita que a gente vai servir hoje. Então, o café expresso, eu vou tirar um aqui. Basicamente, o que eu vou fazer é lavar os filtros. O porta-filtro desse café. E uma curiosidade, gente, é que assim como a prensa francesa, que vocês viram fazer agora, a prensa utiliza um filtro metálico. O expresso também utiliza um filtro metálico. Ele é diferente de um café coado no papel. Então, basicamente, o pó de café vai entrar nesse cestinho, que é todo microfuros lá no fundo, e é daqui que ele vai sair. Um café expresso, ele costuma levar uma quantidade maior de pó de café para uma quantidade menor de água. Acabei de moer. Eu compactei, gente, tem uma pecinha que a gente aperta o café aqui dentro, desse porta-filtro. É importante para extrair do expresso. Então, eu compactei esse café aqui. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma peça de compactação que a gente usa. Isso aqui é o que simboliza o trabalho do barista. Isso se chama tamper. É uma peça de ferro bem pesada que serve para a gente poder fazer força e pressionar a caminha de café dentro dessa peça. Eu encaixo ela na máquina, ligo aqui, aciono o botão e desço as xícaras. E é um café que também sai muito rápido. Uma média de 10, 15 segundos, pode variar de 20 a 30 segundos a extração de um café. E é muito versátil. Então, para uma cafeteria, uma padaria que tem um fluxo intenso de pessoas que querem um café mais rápido, essa máquina ela é perfeita para atender essas demandas e essas situações. Esse café, gente, como eu já falei para vocês, é um café que tem uma intensidade maior, ele é um café que vai trazer à tona muitas qualidades do café, mas, eventualmente, se o café tem um defeito, e o que seria esse defeito? Por exemplo, um grão que torrou demais e virou carvãozinho e o produtor não tirou dali do meio do pacote. Ou um grão que veio verde da lavoura e chegou ao final, ele vai trazer também para o meu paladar, ele vai deixar a minha língua igual uma lixa, deixa a língua áspera. Isso também é um defeito numa xícara de café. Então, um bom café, ele não pode ter essas características, e se ele tiver sido bem cuidado, ele vai entregar uma bebida bem equilibrada no expresso. Tem muita gente que não gosta de café expresso puro, porém, dentro da cafeteria, o café expresso ele é uma base muito interessante para se produzir novas bebidas. Quem aí gosta de cappuccino? Todo mundo, né? Cappuccino já é paixão nacional. O cappuccino foi inventado na Itália, junto dessa máquina, e ele basicamente conta com 1/3 da xícara de café expresso e 2/3 de leite vaporizado, leite cremoso. Esse leite pode ser feito na máquina de expresso, nesse equipamento que é o bico de vapor, como pode ser feito também numa prensa francesa, caso a gente tenha em casa. Enquanto a nossa amiga está limpando a prensa ali para a gente usar, eu vou continuar falando aqui sobre a nossa próxima bebida. Porque, além de ser muito versátil para fazer o cappuccino, a gente pode inventar novas bebidas também à base de café expresso. O TikTok tem muitos videozinhos lá de receitas, e por ele ser esse café mais intenso, mais concentrado, eu vou entornar um aqui na xícara transparente, só para vocês perceberem melhor. Ele é mais intenso, então ele serve de base para eu fazer novas bebidas. Eu posso diluir isso com leite cremoso, jogar um leite condensado, jogar uma calda de chocolate, que é o que vocês vão provar aqui hoje, jogar calda de morango, uma geleia de morango natural feita a partir de morangos também harmoniza muito bem com esse café.
principalmente com café Conilon. Eu tenho uma bebida que eu faço na minha cafeteria que eu gosto muito, é muito diferentona, que leva essa geleia de morango. Então, esse café ele vai virar base para novos preparos. E aí, se eu não tenho uma máquina de café dessa em casa, que eu acho que quase ninguém tem, que realmente é muito caro ainda ter uma máquina dessa no Brasil, eu posso adaptar com o que eu tenho. Um dos métodos que eu posso utilizar para deixar um leite cremoso em casa, um simples pote com tampa. Um vidro de Nescau vazio, um vidro de Toddy vazio, eu posso pegar aquilo ali, colocar o leite puro lá dentro, né, o vidro limpinho, e bater e chacoalhar. Se esse leite estiver gelado, se você tiver a intenção de preparar uma bebida gelada, é melhor ainda que o leite esteja gelado na hora de você chacoalhar. Você vai perceber que o leite vai ficar mais cremoso com essa chacoalhada que você vai dar lá. Quem tem a prensa francesa em casa, que, como eu disse para vocês, é um método que está se popularizando, a gente está conseguindo ter mais acesso e comprar ela com preço mais acessível, também pode hackear essa cafeteira e fazer um leite cremoso utilizando ela, que é o que eu vou fazer aqui agora para vocês. É muito interessante, gente, que o leite seja integral. Por quê? O leite desnatado ou semi-desnatado, ele tem o seu teor de gordura removido durante o processo. E a gordura do leite ela é importante para dar essa cremosidade. Então, se vocês tentarem fazer com leite desnatado ou semi-desnatado, dificilmente vocês vão ter um bom resultado. É capaz do leite ficar um pouco aguado. O integral é o mais indicado por causa do teor de gordura. Então, se eu tenho a prensa francesa, eu vou colocar o leite nela e vou movimentar aqui o êmbolo, que vai injetar ar e vai fazer com que essas moléculas de gordura do leite transforme ele numa coisa bem cremosa, como vocês estão vendo aqui, ó, ele está até crescendo aqui dentro, porque eu estou aerando ele. Já vou parar porque já está super cremoso, ó, bem prático. Então, gente, essa bebida que eu vou propor para vocês hoje, ela é um clássico das cafeterias, é o mocatino, se escreve com CH, porque uma carta clássica de cafés numa cafeteria geralmente é escrito no italiano. Então, por exemplo, espresso macchiato, vocês vão ver cappuccino, todos são termos italianos. Então, por conta disso, é que essa bebida se chama mocatino, ou café mocha, mocha, que se pronuncia mocha, mas se escreve com CH, aqui no café do Griot, no cardápio do Griot Café, ele está aqui como café mocha, café mocha, o que está correto também. Então, se vocês observarem o cardápio de uma cafeteria, tem uns nomes diferentões, os nomes estranhos, mas que no final das contas são apenas um nome em italiano para uma coisa que a gente já conhece. Por exemplo, macchiato nada mais é, se a gente traduzir do italiano para o português, a gente vai chegar numa palavra manchado, que é o nosso bom e velho pingado. Ou seja, eu pego um leite e pingo no café, ou eu pego um café e pingo no leite. Então, aqui, basicamente, eu vou fazer um mocatino. Ele é uma bebida que vai o leite cremoso, que eu posso fazer num pote com tampa, ou posso fazer na prensa francesa, como vocês viram. Na cafeteria, a gente faz num bico de vapor, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Esse bico ele faz o leite girar dentro da jarra e faz ele ficar cremoso através do vapor quente. Então, para montar a bebida, eu coloco um tanto de leite na minha xícara ou na minha taça. Vai fazer em casa, a gente capricha. Se for fazer gelado, faz numa taça de vinho, que vai ficar linda a bebida. Numa taça de champanhe, uma taça de espumante. Utiliza o material de vidro, porque a bebida dá um efeito muito bonito. Coloca o leite, adiciona calda de chocolate. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês, a câmera está fazendo um close aqui. E aí, quanto de chocolate que eu boto? Eu costumo dividir a xícara em 3 partes e eu coloco uma parte dessa xícara, eu boto de calda para uma bebida. Você tem uma coisa de biquinho assim para eu colocar o café nessa bebida?
E aqui, gente, ó, eu vou pegar aqui rapidinho para mostrar lá para o público. Ó, o leite, botei a calda, ela desceu, foi toda para o fundo. E agora eu vou entregar o café. A hora de colocar o café, é interessante pegar um recipiente que tem um biquinho. Pode ser qualquer recipiente que tenha um biquinho mais fino, para que eu consiga jogar devagarzinho o café e vocês vão ver que a bebida vai ficar toda separadinha, com cores diferentonas. Olha só que coisa linda. E o tanto que isso é gostoso. Caldinha de chocolate, quem não gosta, né? Uma colherzinha, por gentileza. E aí, depois que eu coloco o café, fica uma coisa manchada aqui em cima, que foi onde o café e a calda de chocolate desceram no leite. Para deixar a pessoa que vocês vão servir um pouco confusas, vocês podem pegar uma espuminha de leite e finalizar aquela manchinha e esconder aonde entrou o café. A pessoa vai ficar curiosa e vai falar, caramba, você virou barista mesmo, ó. Que bebida linda. Eu vou montar para vocês, gente, nos copinhos de isopor, porque a gente não vai ter xicrinha para todo mundo, mas vocês vão conseguir provar que é uma bebida muito gostosa. E eu quero abrir aqui para participação voluntária. Alguém quer me ajudar aqui? Então, vamos lá. Vem vocês dois representar a turma aí para fazer. Opa, aqui, ó, a gente tem trabalhador de cafeteria. Então, vamos lá. Tem uns copinhos de isopor? Vamos fazer aqui para a galera toda? Eu vou pedir para vocês, um vai distribuindo a calda, segura aí, por gentileza, tá um ventinho aqui. Vai voar, né? Vai colocando o leite que ele vai parando. Dá uma mexidinha nele, assim que ele vai ficar cremoso igual. Qual é o seu nome? Luiz. Luiz? Tiago. E o Tiago estão aqui ajudando a gente a preparar as bebidas para vocês. Tem mais leite? Pode fazer mais leite cremoso, é só colocar aí, se tiver dúvida. Isso aí, vira para a câmera, para o pessoal do YouTube também ver. Tira para a gente uma dose dupla de expresso aí dentro. Gente, dúvidas enquanto meus auxiliares estão aqui? Oi? Para o leite ficar assim, vamos recapitular. Posso pegar um pote com tampa e pote normal. Pode ser um pote de achocolatado, pode ser qualquer coisa com uma tampa rosqueável. Você joga o leite lá dentro e vai dançar um merengue, chacoalhar aquilo bastante para deixar esse leite cremoso. Vai fazendo e vai testando. Geralmente 20 segundos, 30 segundos chacoalhando. Quanto mais você chacoalhar, mais cremoso ele vai ficando, porque vai incorporando mais ar no leite. Pode testar com ele quente e com ele gelado. Importante, com ele quente, é importante que não seja muito quente. Isso, gente, dica importante, tá? Porque é perigoso se você fechar um leite, por exemplo, fervendo dentro do pote e tentar chacoalhar, ele pode causar uma explosão e queimar. Então, para não causar acidentes, evitem o leite muito quente. É um leite morninho, só para conseguir deixar ele aerado. Pode usar coqueteleira também. O colega lembrou bem aqui dessa dica. O que poderia ser legal nessa bebida também? Um chantilly. A gente não tem aqui agora. Pode fazer na própria caixinha de leite. É interessante. Pode ser que dê um resultado bom, sim. Porque você vai conseguir fechar e chacoalhar. Tem que chacoalhar bastante, tá, gente? Para poder realmente tentar chegar nessa textura. Tem uns mixerzinhos também que a gente compra em lojinhas de utilidade doméstica, vocês já viram? A pilha. Aquilo ali, apesar de ser uma ferramentinha um pouco fraca, é muito eficiente. Para casa é maravilhoso. Vocês conseguem adquirir em lojinhas, é a pilha, né? Você vai ali dentro, direto no copo de leite, e já deixa ele cremoso. Aqui, ó, a gente tem um aqui, ó. Essa ferramenta ela é muito interessante também. Deixa eu botar o leite aqui na xícara, que eu vou demonstrar. Então aqui, ó. Opa! Ao vivo tem dessas coisas, tá, gente? Eu botei mais leite do que caberia aqui dentro. Eu vou tirar um pouco.
Não, tudo bem, pode ser essa mesmo. Tirei aqui o excesso de leite, ó. Porque o que acontece? Quando eu começo a aerar esse leite, ele cresce. Então é importante que não coloque até a boca, tá? Coloca meia xícara, que vai ser mais certo. Ó. Você começa lá do fundo e vem subindo, você vai perceber que o leite já muda de textura. Tá pronto. Então essa é uma ferramenta que é muito útil e é acessível também para se comprar para ter em casa. Tá pronto aqui também. Fiz uma baguncinha aqui, a gente vai limpar. Então, já colocamos leite. Vamos distribuir mais copinhos? Nós somos em quantos aqui? A gente deve ter umas 20 pessoas, né, inscritas. Nós vamos preparar aqui para todo mundo. Vou pedir ajuda aqui para a nossa amiga. E aí, como eu estava falando, o que mais que eu poderia inventar para colocar aqui no meio dessa bebida? Pode disponibilizar que a gente coloca. A de caramelo acho que combina melhor. Caramelo e chocolate. Deixa eu dar uma saidinha aqui um pouquinho para interagir com vocês. O que a gente poderia também utilizar nesses preparos? Doce de leite. Se eu preparo um café mais intenso em casa, faço uma extração um pouco mais intensa, ou seja, um café mais forte. Nesse café quente, eu coloco uma colher de doce de leite para diluir ali dentro do café quente e depois entorno nesse leite cremoso com gelo. Dá uma baita de uma bebida gostosa também. Eu acho que é muito bom. Quem gosta de canela, canela é o ingrediente que harmoniza muito bem com o café. Ela conversa muito bem na bebida. Canela, cacau em pó, doce de leite, calda de chocolate, Nutella, chantilly, isso aí. Não está descendo? Não, é normal. Deixa eu ver. Porque o leite está um pouquinho grossinho, mas na hora que jogar o café ele vai descer. Já temos um café aqui? Tenta os próximos copinhos só encher um pouquinho menos. Olha lá, desceu. Só colocar um pouquinho menos. Com certeza. Gente, passa brigadeiro. É legal utilizar a hora da gente montar uma bebida, criar uma bebida em casa ou numa cafeteria. A primeira coisa que eu vou escolher é o recipiente, a xícara, a caneca ou a taça. Então, as transparentes são muito interessantes, porque vai dar um efeito visual bonito. A gente vê no TikTok, nas redes sociais, aquelas bebidas bonitas, geralmente em recipiente transparente. Então, poderia também colocar aí leite condensado. Leite condensado faz um café muito interessante. Você enche o fundo da xícara de leite condensado, põe esse leite cremoso e termina com o café. É sempre motivo de discussão. Tem gente que fica confuso, fala, nossa, como que eu tomo uma bebida tão bonita dessa na cafeteria? Gente, a experiência de provar e degustar um café é muito pessoal e é muito particular. Fiquem à vontade, se permitam. Vocês estão na cafeteria, deu vontade de misturar? Mistura. Quer tomar do jeitinho que foi servido? Toma. Essa bebida eu recomendo dar uma misturadinha, primeiro dar uma bicada para beber o excesso, depois mistura, porque todo o doce, toda a calda de chocolate está no fundo, então vai ajudar a deixar tudo igual. Mas fica a critério de vocês. Eu sempre acho que essa decisão é de quem está consumindo. Você falou da apresentação, né, do recipiente. Uma vez em Minas, eu tomei um café que eles primeiro sujavam, entre aspas, de leite, de doce de leite, o fundo e a borda também. A borda também. Quando você tomava, você já ia com a boca direto ali na borda com doce de leite. Sim. Então ele automaticamente já fazia esse equilíbrio. É uma questão interessante porque tem cafeterias que às vezes utilizam essa borda até para fora, né, e fica escorrendo na xícara. Existem controvérsias, assim. Eu particularmente acho bonito, mas eu tenho um pouquinho de problema de ver a calda escorrendo na xícara. Mas é bonito e é gostoso, né? Você passar aquela colher, aquela Nutella escorrendo, naquele doce de leite escorrendo para fora, é gostoso sim. E fica muito bonito. Outra coisa interessante é o chantilly. Para quem não tem a batedeira em casa, o chantilly que a gente pode comprar de caixinha, aquela que já vem líquido, só botar para gelar, isso é importante, porque se tentar bater ele em temperatura ambiente, ele não vai ficar bom. Deixa gelar para ele dar uma consistência boa e bate nesse pote também com tampa, tá, gente?
Chantilly não precisa de batedeira para bater. O liquidificador também bate, mas no liquidificador tem que ter um pouco de sensibilidade, porque se o chantilly for batido em excesso, ele vai virar gordura, ele vira manteiga. É uma reação química que ocorre, física, química, que vai fazer com que as moléculas de gordura se coagulem e se transformem em uma gordura. Então, o chantilly não pode ser batido em excesso. Tá bom? Sim. Os desenhos no cappuccino são chamados latte art. O barista, geralmente, ele precisa treinar muito a extração do café na máquina. Então, o expresso ele precisa estar bem regulado para a gente conseguir chegar naquele resultado. E ele precisa também dominar a vaporização do leite. Porque, para fazer o desenho no cappuccino, o leite tem que estar bem vaporizado, ele não pode ter bolhas, como a gente vai ver eventualmente aqui. Então, é importante que esse leite esteja bem vaporizado. Eu posso até fazer um aqui para todo mundo ver, mas é bonito, é interessante de se estudar latte art. A gente tem campeonatos, gente, mundiais só de desenho em cappuccinos. Vocês têm noção que o mundo se reúne para escolher que nação faz o melhor desenho na boca de um cappuccino? É um universo muito vasto. Eu sou um barista competidor, só que eu não costumo competir nessa categoria. Eu gosto de competir na categoria geral de barismo, que é uma categoria que engloba todo o trabalho do barista dentro do balcão. Eu participei esse ano, estou lutando, tá, gente, para melhorar minha posição no ranking. Esse ano eu fiquei em 13º. Vamos ver se no ano que vem eu consigo melhorar. No Brasil. Aconteceu em São Paulo agora, em julho, e eu viajei para lá. Contei, inclusive, com um apoio importante dos parceiros. O Senar foi um apoiador importantíssimo no meu campeonato esse ano. Eu fui o único competidor do Espírito Santo nesse campeonato. E foi um peso, uma responsabilidade enorme, né, representar um estado inteiro numa competição. Fiquei muito nervoso, errei bastante. Apesar de ser ter uma trajetória profissional tão vasta, a gente ainda, quando eu chego num campeonato, ainda dá uma tremidinha, dá um friozinho na barriga. Mas eu gosto. A gente se desafiar é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa carreira. Sabe? A gente se colocar à prova, independente se vai dar certo ou não, independente se a gente vai vencer ou não. Então, eu quis me desafiar esse ano, fui e participei. Ano que vem, se Deus quiser, eu estou lá de novo, vou tentar uma vaga de novo para representar o Espírito Santo. O Renato, presidente da Café Sul, já me provocou uma vez, me fez um pedido especial para que eu leve um café da Café Sul para competir lá no Brasileiro de Barismo. Vamos... Olha lá, o café do seu Luiz. A gente vai construir essa parceria aí para a gente poder levar esse café para lá. Nesse campeonato, é o barista quem escolhe o grão que vai servir para os jurados, e nada mais é do que a representação do atendimento de excelência de um barista na cafeteria. Então, o trabalho do barista na cafeteria, além de saber executar tecnicamente um bom café, envolve também um conceito que se chama hospitalidade. O que diferencia uma cafeteria de uma padaria? Geralmente, nas padarias, a gente vai quando a gente está com pressa, a gente precisa de um café rápido, a gente quer só chegar no balcão, pegar um café com leite, pegar um pãozinho, comer e sair correndo para o trabalho, ou para a escola, ou para a nossa tarefa. A cafeteria é diferente. Na cafeteria, a gente trabalha com o conceito de hospitalidade, o acolhimento, dar bom dia cliente por cliente, orientá-lo aonde sentar, mostrar a carta de café, tirar eventuais dúvidas e levar esse conceito de desapressar o café, de slow coffee, de cafezinho devagar, de apreciar o momento e a experiência. Porque normalmente a cafeteria é um lugar que as pessoas vão para apreciar o café, a companhia do outro. Então, ser bem recebido, ser bem acolhido, faz toda a diferença para quem não está ali correndo, né? Exatamente. Quer ficar com mais tempo. Então, para eu servir, por exemplo, um café igual a Café Sul nos disponibilizou aqui para servir hoje, é um café incrivelmente lindo para se tomar, para se servir, é uma baita experiência. Para eu conseguir entender o quão gostoso é esse café, é importante, faz parte do conjunto da experiência, eu ser bem acolhido, eu ser bem atendido, eu ser respeitado enquanto consumidor. Gente, se chegarem numa cafeteria, pegarem o cardápio,
e não entender aquele termo italiano escrito, não tenham vergonha. Cheguem para o barista, cheguem para o atendente e perguntem: o que é essa bebida? Por que chama macchiato, macchiato, latte macchiato, cappuccino? Então perguntem, não tem problema nenhum, a gente avança muito com esse diálogo. Eu gosto muito de receber dúvida dos meus clientes na cafeteria. Um prazer da minha vida é servir, é lidar com o ser humano, é conversar, é trocar experiência, é levar essas histórias de café, é elevar a cultura de cafés do Brasil e mostrar as possibilidades que esse produto que sai do campo, de pequenos sistemas de agricultura familiar, como que ele chega e como que ele chega na xícara das pessoas mundo afora. Bom, eu fico emocionado quando eu vejo, né, o barista, porque se ele não tiver uma boa conversa, o nosso café mal apresentado ele pode ser rejeitado. Então, parabéns para vocês, baristas, e está replicando isso, principalmente para a juventude aqui, né, para estar provocando esse bate-papo em torno do café. Essa apresentação, né, de vários métodos, isso leva a uma curiosidade. E aí as pessoas vão começar a apreciar o café melhor. Principalmente nós do café canéfora, né? Sim. É um café que não é reconhecido como bebida até então, e agora está começando né, ter reconhecimento. Então, a gente, sem vocês, eu costumo dizer para o pessoal, sem os baristas, sem essa pessoa que entende de café, saber conversar sobre o café, a gente pode ter esse preconceito, né, que tem com relação ao canéfora, pode não ser vencido, essas barreiras que existem. Então, parabéns para vocês, principalmente para estar replicando esse conhecimento com a juventude, né? Eu acho que isso é tudo que nós, produtores de café, não basta a gente produzir um café de qualidade se não for bem apresentado lá na ponta para o consumidor final. Então, parabéns. Obrigado. E replicar esse conhecimento é muito importante para nós. Obrigado, seu Luiz. Eu queria convidar o senhor para vir aqui, que eu vou finalizar, então, minha apresentação com ele. Nós estamos chegando já ao final, gente. Nós vamos aqui terminar de servir a degustação para vocês. E eu queria convidar o seu Luiz, representando todos os cafeicultores da nossa região, e dizer que esse momento aqui é uma união que a gente fecha as pontas da cadeia produtiva do café. O cara que começa a produção na lavoura com o cara que está na cafeteria servindo esse produto dele. Como ele citou, é extremamente importante para o trabalho dele, o trabalho que nós, baristas, desenvolvemos dentro da cafeteria e levando esse produto para o público final. Da mesma forma que o contrário também é muito importante. O produtor é extremamente importante para o barista, porque sem ele a gente não tem o produto o objeto do nosso estudo, e sem o trabalho dele a gente também não conseguiria chegar tão longe. Então esse contato, essa aproximação, qualquer 5 minutos de prosa com um produtor de café, para mim, equivale a uma aula de um professor de uma faculdade. Eu bato muita palma para os produtores, porque eu encaro hoje, eu vejo que tem muitos produtores que são verdadeiros cientistas dentro do campo. Eles estão ali dentro fazendo pesquisa do seu jeito, do jeito que dá, com um papelzinho, caneta na mão, ou às vezes usando só a memória boa que tem, para conseguir gerar dados científicos e replicar resultados. Então, são pessoas que acordam cedo, saem cedo da cama e trabalham, ralam duro para fazer chegar no nosso cafezinho da manhã e da tarde esse produto tão legal que o mundo todo tão ama. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para todos os produtores que estão representados aqui hoje, pela Café Sul, pelo seu Luiz. Chamar também o Renato, aqui, o presidente da Café Sul, para encerrar esse momento. Nós vamos tirar uma foto aqui. E queria agradecer ao Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que foi quem convidou para estar aqui hoje, através da mobilização dos sindicatos. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse momento, espero que vocês gostem dessa bebida que vocês vão provar agora. Levem esse conhecimento com vocês. Para quem quiser saber mais do meu trabalho, eu tenho um arroba lá no Instagram, chama Papo de Barista. Lá eu compartilho a minha experiência, o meu dia a dia de cafeteria, eu compartilho eventualmente algumas receitinhas. Então, quem quiser seguir, pode seguir. E agradecer também Café Sul e ao festival por essa iniciativa e pelo convite de estar aqui. Obrigado, gente. Deixa eu só pedir um momentinho, gente. Eu queria que todo mundo ficasse de pé aqui atrás para a gente tirar uma foto. Eu vou pedir para bater de dentro aqui, porque eu quero vocês lá no meu Instagram hoje.
Vamos ficar todo mundo de pé aí, de costas, de frente para a cafeteria aqui. Eu vou pedir para a nossa amiga tirar uma foto aqui. Tem um fotógrafo também Vamos do juntar evento. aqui, que aí todo mundo sai na foto. As menininhas de Minas, lindas com essa roupa. Junta aqui. Aqui, Rodrigo. Faz gentileza aqui também depois. Vem pra cá. Junta aí, gente. Junta aí, que aqui é igual coração de mãe. Dá certo? 1, 2, 3 e... Quero café! Dá um berro aí, vamos lá. Quero café! Espera aí, vamos alinhar, gente. Ó, no 3. 1, 2, 3 e... Quero café! Aê! Obrigado. Que lindo, que lindo. Vou passar a palavra para o Renato, mas assim, antes, eu mais uma vez, Marcelo, parabéns pela apresentação. Gente, isso aqui que está acontecendo pode parecer um momentinho... É que a gente está fazendo a captação da imagem aqui. Muito simples, muito singelo, né? Mas a gente pode estar diante de 20 profissionais de café. 20 novos profissionais de café. E isso significa muito, né? Porque a gente está falando de pessoas que têm opção. Aqui, gente, comigo, todo mundo comigo. Lá atrás, muita gente via a agricultura como falta de opção. Né, seu Luiz Cláudio? O sujeito não estudou, o sujeito não serve para nada, vai ficar na roça. Hoje só fica no campo quem souber o que está fazendo. Não dá mais para amador, né? Hoje você paga caro por não saber o que está fazendo. Então, pode ser que a gente esteja diante de 20 grandes profissionais da cadeia do café. Pode ser produtor, agrônomo, representante comercial, pesquisador, presidente de cooperativa, jornalista, agro, barista, designer. Eu sou da área de comunicação e a minha empresa só fala de agro. Eu estava conversando com um designer o Chico da Balaio, por exemplo, que trabalha estratégia e comunicação. E hoje a empresa dele está focada no agro. Então, tem pessoas, e ele me lembrou muito bem, que só trabalham com desenvolvimento de vinho, de cerveja, de cachaça, de café, de laticínio. Então, olha o mundo de oportunidades que tem. Então, assim, queria realmente te parabenizar, Renato, pela sacada, né, de a Cafesul, mais uma vez, apostar nisso aqui. Né? Porque o seu Luiz Cláudio ele foi fruto da história dele. Os meninos dele, Tássio, Thales, o neto, o Pedro, eles já estão vendo o pai e o avô como referência. Né? Antigamente, não, você não vai ficar na roça, não, você não estuda, vai para a cidade. Hoje é o contrário. A gente está falando e fazendo várias reportagens. Aliás, tem revista ali, todo mundo quiser ir embora pode pegar, é gratuito. A gente tem reportado centenas de casos de jovens que estão fazendo o movimento do êxodo urbano. Gente que estuda e que não quer mais pagar aluguel caro, né, sofrer riscos de violência, né, mas... Aqui no campo, aqui no interior, tem que ter oportunidade de negócio para a gente. Tecnologia. Ninguém quer ficar mais capinando na enxada no sol de meio-dia, não. Não é essa a proposta, não é isso? Isso, Kátia. Moçada, eu queria só assim, falar o que me motivou a criar essa oficina. Eu fui na escola de Disseu, tem alguns alunos aí da Disseu, fazer uma palestra para vocês. Na verdade, foi um bate-papo, né? Nós fizemos muito legal. E eu fiz a pergunta que a Kátia fez aqui. Eu perguntei quais as profissões que vocês imaginavam que podia estar envolvida com a agricultura, né? E eu listei um monte de coisa que vocês nem imaginavam, né? E, nesse dia, eu citei o barismo como uma das profissões. E aí, quando a gente foi fazer a programação do evento, eu pensei assim, a gente já quer fazer um trabalho com jovens dentro da cooperativa, né? Já há algum tempo.
E nada melhor que envolver as escolas, uma parceria que a gente tem, né, com as escolas de Muqui, porque Muqui tem, a placa está lá atrás, estava aqui. Hoje nós temos um título, nós chamamos Muqui de Cidade Latino-Americana para o Comércio Justo, em que a gente, por ser cooperativa Fairtrade, desenvolve alguns projetos com a comunidade e com a parceria com a prefeitura e tudo mais. Então, e uma das coisas é desenvolver trabalho com jovens, né? A gente já fez concurso de desenho no ano passado, esse ano concurso de fotografia. E aqui a minha intenção é despertar em vocês, talvez em alguns de vocês, como ela falou, ou em todos, uma nova profissão, né? Quem sabe vocês se encantaram com o trabalho do Marcelo e pensaram, poxa, eu podia fazer isso aí também, né, Marcelo? Então, assim, a intenção é essa. E mesmo que não seja para isso, mas conhecer um bom café, saber como fazer, né, da onde você pode extrair o melhor daquele café, isso o Luiz Cláudio pode falar muito melhor do que eu. Então, assim, e eu gostaria até de perguntar se algum de vocês quer fazer algum depoimento, alguma fala, o que achou do curso, antes de eu passar a palavra para o Luiz Cláudio, que ele é que é o cara, né, do café especial. E então eu pergunto para vocês, se precisar, a Kátia passa o microfone aí, alguém quer falar alguma coisa? Algum depoimento, o que achou do curso? Por favor, Kátia. Eu achei o curso extremamente interessante. Ele abriu os meus olhos para essa profissão que é o barista. Eu gostei muito e eu vejo que seja uma possibilidade viável, talvez, para uma profissão que eu queira seguir no futuro. Ótimo, tá vendo só? Já pescamos um, hein? E, gente, aqui foi um basicão, né? A gente pode depois estar conversando, né? Eu vou conversar com as escolas, né? Vocês vão fazer uma avaliação. Se houver demanda, a gente pode negociar com o Senar, com o Marcelo, a gente fazer um curso realmente. Aí é uma turma mais reduzida, com bastante prática, né, Marcelo? Isso é possível, né? A cooperativa pode ser parceira, Ayrton. Vocês aí das escolas, vocês mapearem isso, nós estamos juntos, tá bom? Aí, antes do Luiz Cláudio fazer, eu vou pedir o Luiz Cláudio para fazer isso, na verdade. Depois você faz a sua fala, entrega para o Marcelo um brindezinho da Café Sul, tem uma caneca, tem um café, né? E para agradecer você, Marcelo, por mais uma vez, né? Pela parceria com a gente aqui. Quando a gente fez aquela live, foi há 2 anos atrás, foi em 2020, né? Que em plena pandemia, nós fizemos lá no Palacete Ramaldus, tudo fechado, mas começamos, foi a primeira vez que a gente transmitiu. De lá para frente, a gente está transmitindo todo ano que a gente acha importante, mesmo quem não está aqui, poder assistir, ou não viu no dia, assistir depois. Vocês que estão aqui hoje, depois se vê lá, né? Vai ficar no YouTube da Café Sul Cooperativo, o YouTube. E a gente tem as outras redes sociais. Então, assim, obrigado de novo. E você, com certeza, é figurinha carimbada nossa aqui. E o desafio continua. O café você já tem. Você participar do concurso de barismo com o nosso café. Mas para a gente ganhar o brasileiro e ir para o Mundial. É isso aí, né, gente? Então tá bom. Luiz Cláudio, agora é com você. Falou, gente. Obrigado de vocês, tá? Por terem comparecido. Está aqui até agora. Que bom. Bom, o que eu tinha de falar, eu já até falei ali, né? A importância do barista para nós, produtores de café. Nós temos a obrigação de produzir qualidade em tudo aquilo que a gente faz. No meu caso, é produzir café. Do Marcelo, é ser um bom barista e procurar, né, essas disputas que tem, né, para poder se aprimorando, você precisa treinar, você precisa se preparar, precisa ter uma boa matéria-prima para você alcançar um resultado num concurso de barismo nacional, e o Renato já está desafiando para um concurso internacional. Então, isso tudo é o que motiva nós da cadeia do café, né? Deu de você lá na ponta, quanto nós produtores aqui. Então, produzir qualidade é isso, é se aperfeiçoar. E para a juventude que está aí, procure sempre estudar mais, estudar aquilo que vocês tiver como meta, procure estudar, buscar conhecimento, não pare no tempo, porque nós, produtores de café, se a gente parar, como a Cátia falou, a gente vai ficando, a tecnologia está aí, e a gente tem que aproveitar tudo que tem de pesquisa, e isso é o dia a dia. Hoje, o dinamismo é muito grande, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, se a gente não estiver atento, a gente vai perder tempo e vai ficar para trás. Seu Luiz Cláudio, eu queria interromper o senhor para contar uma história que aconteceu. É muito rápido, mas muito interessante.
vem trabalhando já há algum tempo contando a história de produtor rural. E a família do seu Luiz Cláudio tem um carinho especial por ele, pela esposa e pelos filhos. E todo ano a gente vai para a SIC, certo que a gente vai sair campeão, garrado, olhando para aquele... Tem um quadro ali que todo ano era aquilo que a gente vivia. Aí, esse ano, a gente já chega meio marrento, né? A gente já chega meio marrento mesmo, tipo, do Espírito Santo. Vamos entrar. Muito bem. Aí tudo nosso. Aí veio o primeiro concurso do Fair Trade. Como é que foi? Ganhamos o quê? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Ganhamos dos três, os três. Tá bom para vocês? Eu falei, Thales, tudo de novo, a vida igual, né? Olhei para o seu Luiz Cláudio e só fiz assim. Beleza. Rapaz, fomos para o auditório central, né? Aí encostei nas minhas fontes. Carlos Renato, e aí? Não, acho que estamos dentro, Fomos para o concurso final. Das 21 amostras selecionadas, finalistas, 14 eram de Rondônia ou 16? Não, dos 30 tinha 21 de Rondônia. Dos 9, 30, 21. 21. E 9... Que não era de Rondônia, mas tinha 5 do Espírito Santo. 5 do Espírito Santo. Eu fiz a conta, falei, a gente só precisa de um para ganhar o primeiro lugar. Pode vir 30, tendo um nosso, está lá. 5º lugar. Matas de Rondônia. Tem 4. 4º lugar. Matas de Rondônia. 3º lugar. Aí eu, malandra, porque eu sou jornalista malandra, o que eu fiz? Fui andando para perto do seu Luiz Cláudio. Todo ano eu tenho a foto principal, porque eu colo nele, então já estava lá. 3º lugar, Matas de Rondônia. Pô, 1º e 2º de novo vai ser fora. Abusada do jeito que eu sou, o que eu fiz? Fui para trás, me abaixei, fiquei de joelho nesta posição, virada para o seu Luiz Cláudio. 2º lugar, Matas de Rondônia. Eu falei, caraca, é nós de novo. Aí já vai arrepiando tudo. 1º lugar, já olho para o Carlos Renato rindo. Olho para o Thales rindo. Olho para o seu Luiz Cláudio. 1º lugar, Matas de Rondônia. Rapaz. Aí eu, puta. Não deu. Foi um troço assim. Quem estava lá, levanta a mão, por favor. Eu estou exagerando? Foi um soco no estômago. 7-1 para a Alemanha. Foi aquilo. 7-1 para a Alemanha. Aí eu... Aí fui lá, fiz minha fotinha com o seu Luiz Cláudio. Não tem problema, não. Nós não ganhamos, mas nós estamos juntos. O que a gente aprende com isso? O que a gente aprende? Todo dia é dia da gente aprender de novo. Então, assim, fico arrepiada quando eu lembro disso. Quando a gente sai de uma perda, de uma derrota, a primeira impressão é aquela... O que eu fiz de errado? Não é, gente. É o que os outros fizeram de mais certo que eu. E aí dá um gás, né? Que já deve estar todo mundo aqui com faca na caveira, assim, rolando. Todo mundo já quer fazer análise de solo, né? Para ver por que a gente não ganhou esse negócio. Então, nós vamos ganhar no que vem, nós vamos ganhar. Tem que fermentar. É para fermentar? Vamos fermentar. É para botar o quê? Gengibre? É para botar canela? Vamos botar. É o que é para botar, secar, ficar 7 dias olhando? Vamos fazer. Mas, assim, o que é legal, né, seu Luiz Cláudio? Fizeram melhor que a gente, cara. Fizeram melhor que a gente. E que bom, né? Então, assim, que bom que a vida é assim. A gente precisa de coragem, porque senão ia estar todo mundo aqui hoje... Eu não tinha dúvida de que o seu evento, o evento da Café Sul, o evento do seu Luiz Cláudio, o evento de vocês, porque esse evento aqui é de todo mundo, ia ter a mesma vibe que sempre teve. Não tem derrotado aqui. E aí não é dor de cotovelo, não. Rondônia foi melhor, fizeram tudo melhor. Pode ter chovido lá, não choveu. Eu não sei o que aconteceu. Fermentaram mais do que a gente, não sei.
Mas eles foram melhores. E a gente tem a oportunidade de quê? De se melhorar, não é? Então é isso. Eu queria deixar o meu registro de jornalista no primeiro lugar lá de Rondônia, de 4, literalmente, que era a minha posição. Aí eu falei, o que eu faço agora? Ah, obrigada. Doeu, na hora doeu. A Kátia, a gente é até suspeito para falar, ela é uma grande incentivadora, né? E no nosso dia a dia está sempre em contato, sempre estimulando. Sempre. Então, eu acho que não existe derrota. O que ganhou foi o café. Né? O que nós precisamos é promover o café. Né? Porque importa que Rondônia ganhou, que Bahia ganhou, ou que o Espírito Santo. O importa é que o café está ganhando com isso. Está ganhando visibilidade e, principalmente, está ganhando em qualidade. Né? Não importa de onde seja, se importa que o café é bom. Só um minuto, senhora, por favor. Senão não sai. É o que eu falei, mesmo que Rondônia levou, né, esse ano, só que eu falei lá em casa, comentei, para a gente também é um ganho, porque é o café Conilon. Né? Então, a gente está levantando essa bandeira do café Conilon, então é um ganho, acho que para todo mundo, porque o café está melhorando a pontuação cada dia mais, a gente está melhorando cada dia mais. Então, é a bandeira para o café Conilon e somos todos café Conilon, graças a Deus. Eu vou compartilhar um pouquinho, só para finalizar, eu na competição que eu participei esse ano, eu também fui com o mesmo espírito. Queria muito chegar no primeiro lugar, porque eu já venho de uma tradição de campeonatos anteriores que eu consegui boas colocações. Essa foi a minha primeira participação nessa modalidade que eu competi. E quando eu cheguei lá, como eu falei para vocês, eu estava muito nervoso. Eu queria ter ficado bem colocado. E quando saiu o ranking, quando eu vi que eu tinha ficado nem entre os top 10, aí eu lembro direitinho que uma amiga minha que estava assistindo a competição no YouTube me ligou na mesma hora, falou, amigo, você não está triste, não fica triste, não sei o que. Eu falei, amigo, eu não estou triste. Muito pelo contrário, eu estou com sangue nos olhos para vir no ano que vem e melhorar isso aqui. Isso aí. E eu tenho certeza que esse é o espírito das pessoas aqui em Muqui, na Café Sul, para chegar no Coffee of the Year Canéfora no ano que vem, rebentando, chutando a porta de novo. É nóis. 2019, o Luiz Caldo tinha sido bicampeão. 2020 ficou em segundo, foi Bahia que ganhou. 2021, ele foi desafiado. Aí eu falei, essa está sendo desafiado. 2021 voltou de novo para o primeiro lugar, agora foi desafiado de novo. Então vamos ver 2023. Muito bem. A gente pode finalizar esse momento aqui, mas, Marcelo, me explica o que quer dizer cupping. O que é um cupping? Um cupping é uma prova de xícara, é um processo que o café passa no momento de avaliação dos grãos, quando eles chegam da lavoura. É muito utilizado para comercialização. Então, vocês já devem ter visto degustadores que pegam uma colherzinha, que é igual uma conchinha, e suga aquele café. É um processo para se avaliar e detectar potenciais de qualidade e também se tem algum defeito dentro daquela amostra de café. Então, por exemplo, eu quero vender um caminhão carregado de 500 sacas de café. Eu vou pedir para o meu vendedor furar essas sacas, fazer uma amostra geral daquele lote, e eu vou submeter esse café à torra e dividir em copinhos, que daí deriva o nome cupping, que é uma prova de xícara, que é onde a gente analisa uma amostra geral do lote de café para ver se tem defeito e ver se tem potencial de qualidade. Então, olha só, depois dessa mega explicação, a Café Sul preparou uma surpresa para vocês aqui. Opa. Vai acontecer agora, neste exato momento, no caminhão da Holland Coffee, que está rolando ali fora, um cupping popular. Olha! Não, chiquérrimo. Surpreendendo, nem eu sabia disso. Pois é. Tem mais surpresa? Mas deixa eu falar do que é a surpresa. Espera aí. Que todo mundo quer falar. Depois você não vai me pagar falando que vai pagar metade do cachê, porque você falou metade. É assim, brincadeira. Então, assim, lá fora vai ter um cupping popular, na unidade móvel da Holland Coffee. Mudou de nome, agora é OFI, né? Como é que se fala? OFI mesmo? OFI. OFI Coffee. OFI Coffee, é isso? Então tá. Só que os cafés que estão lá, todos os cafés que estão lá, eles vieram de todas as regiões do Espírito Santo. São cafés das IGs do Espírito Santo, que justificam esse encontro aqui que a gente está fazendo. Então, vocês, elegantemente que são, podem pegar a revista,
antes ou depois, mas vão experimentar esses cafés. Não é isso, professor? E o Thales, ele vai estar lá fora acompanhando vocês, e vocês serão conduzidos a essa experiência. Isso é um método, o Thales vai explicar melhor, mas é um método internacional. Essas garrafas, essas xícaras, já foram provadas pelos key graders, né, até chegar naquele ponto. Quer falar? Posso? Pode, né? Estou autorizado agora, né? Ó, pessoal, uma surpresinha para vocês. O Senar mandou uns chapeuzinhos bonitinhos. A gente não tem uma lista de presença com a numeração de vocês. Eu vou dar um número para cada um e vou lá procurar uma pessoa que não viu eu dando o número para falar o número para ver quem vai ganhar o chapéu. Quantos tá chapéus? Um só? Não, tem mais um ali atrás. Ah, tá bom. Então 2 então, já vamos dá, lá, né? 1, 2, 3, 4. Só os alunos, hein? Vou brigar 5, com o Rodrigo. 6, 7, 8. O Hélio, eu pulo. 9, 10, 11. 6 participaram. Chegaram no final, vai participar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem mais algum? Que eu não contei. E Ohara está dentro nisso? 18. 19. Mais algum? Ah, não, ela é do Senar. Ela não vale. 19, tá certo? Vamos pegar alguém? Eu vou pedir Vai lá, um menininho Catita. ali para... Quem não viu aí? Quem não viu. Peraí, vamos lá. 1 e 19. Boa tarde. Eu preciso que você, olá, fale um número para mim entre 1 e 19. 18. Número 18. Quem é 18? Sorteado número 18. Vocês guardaram o número que eu dei? É você, Ohara? Valeu? Hã? Valeu? 19 foi. Não, a lista de presença de você nessa parada. Né? É você mesmo, Ohara? Não, mas a lista de vocês não é única, é? Não, mas tá bom. Não, mas tá, a dinâmica tá boa. Parabéns. Valeu, tem mais um? Vem cá, Luiz. Tem mais um. Pode sortear outro? Mais um número. 16. Kátia, pode pegar outro. 16. 16. Número 16. Tá passando perto de vocês. Vocês não guardaram os números, não, gente? Vocês não querem ganhar prêmio, não? Então. É, porque eu fui... Depois eu fui assim, né? Deve ser você mesmo. Vem, pode vir. Deu certo? Não se acanhe, rapaz. Obrigada, tá? Muito obrigada. Não, vamos trocar, ué. Ivan, Você, bora pra lá. você não gostou do chapeuzinho? Se não, pode deixar comigo, que eu levo. Vamos tirar uma foto. Ó, vamos fazer o seguinte, hein? Só mais um, porque eu tô vendo que tem um monte de gente com a carinha triste. Me dá mais um aí, Graziele. Tem mais um? Isso. Pega Meu outra amigo. pessoa para falar número. Pega outra pessoa. Pega a Mariana ali, ó. Mariana que tá fazendo. Mariana, um número de 1 a 19 que não seja 16 e 18. 13. 13. 13. Ei. 13. Pronto. Luiz Cláudio que vai entregar agora. Ah, sei não, hein? Sei não, hein? Deixa eu ficar no meio, né? A marmelada aí, hein? Tudo de família. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Ano Todos que vem pro tem camping? mais. Ano que vem tem mais. Todo mundo pro camping? Vamos lá? A gente pode passar direto, Thales? Vai ter vídeo ou a gente pode passar direto? Acho que a gente pode passar direto. Pode ir? Então tá com você. A câmera pode acompanhar o Thales. Não vamos jogar vídeo não, Ivan. Vamos direto. Ó, gente, é aniversário do Ivan hoje, hein? É, aniversário. Vamos lá no camping?